Saudações a todas e todos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem, todas muito bem. Seguinte, minha gente, vamos conversar hoje a respeito de independência da América Espanhola, tá bom? Vamos conversar um pouquinho como é que as colônias da Espanha vão conquistar sua independência durante o século XIX. Para a gente entender um pouquinho esse processo histórico da independência das colônias espanholas, primeiro nós temos que lembrar o seguinte: o que estava acontecendo na América Espanhola era parte de um processo muito mais amplo de transformações que estava varrendo a Europa naquele momento histórico que é o final do século XVIII e o começo e o decorrer todo do século XIX. Esse momento histórico da passagem do século XVIII para o século XIX costuma ser chamado pelos historiadores, com um termo cunhado pelo historiador inglês chamado Eric Hobsbawm, como a Era das Revoluções. O que significa a Era das Revoluções? Significa isso aqui, ó. Havia um processo profundo de mudanças que estavam, essas mudanças, alterando completamente a realidade histórica da Europa no final do século XVIII e por mudar a realidade histórica da Europa com impacto sobre o resto do mundo todo. Essas mudanças, essas transformações revolucionárias podem ser divididas fundamentalmente em dois pilares, em dois grandes processos concomitantes ao mesmo tempo de mudança. De um lado, a gente tinha uma mudança na base econômica da sociedade, o capitalismo estava chegando à sua maturidade, né? O capitalismo que vinha num processo de formação e expansão através das grandes navegações, mercantilismo e tudo mais, que é inclusive a base da formação das próprias colônias, não só da Espanha, mas de Portugal, de todas as potências capitalistas europeias entre os séculos XVI e XVIII. A expansão do capitalismo tinha como base essa lógica da expansão comercial buscando especiarias, recursos naturais, metais preciosos e produtos fora da Europa. Então, quando a gente chega no século XVIII, a primeira mudança revolucionária é a mudança na base da economia capitalista. Ela vai deixar de ser completamente dependente da exploração de especiarias e metais preciosos que vinham de fora da Europa, que vinham da exploração colonial, e o próprio desenvolvimento interno das forças capitalistas vai levar ao desenvolvimento, ao crescimento, ao surgimento de uma nova forma de produzir riqueza, que é a Revolução Industrial. Então, o primeiro pilar das transformações é o desenvolvimento da Revolução Industrial. Nós não vamos analisar aqui a Revolução Industrial. Se você quiser, há videoaulas disponíveis nos nossos canais sobre esse tema, mas o nosso lance é o seguinte: como é que o desenvolvimento da indústria vai ter impacto sobre a realidade das colônias? E o impacto vai ser duplo, veja bem. De um lado, vai ser um impacto econômico geral. O desenvolvimento da indústria muda a cara do sistema capitalista. Então, as economias capitalistas que ainda eram mercantilistas, que ainda eram baseadas num comércio externo de exploração colonial, que era a coisa mais lucrativa que existiu até o século XVII, essas economias mercantilistas dependentes da exploração colonial vão entrar em declínio. E vão entrar em declínio por quê? Porque com o desenvolvimento da Revolução Industrial, a produção capitalista, a produção industrial capitalista se torna o centro da lucratividade. Então, os países que se industrializam a partir do século XVIII são aqueles que vão se tornar grandes potências. Os países europeus que continuam dependendo do mercantilismo e da exploração de colônias vão entrar em declínio. Por quê? Porque com a Revolução Industrial muda toda a lógica do sistema de produção de riquezas no capitalismo e passa a ser possível produzir mercadorias muito baratas através da exploração industrial, usando a máquina e a fábrica para tirar do trabalhador o controle sobre o trabalho, pagar muito mal esse trabalhador e aumentar a margem de lucro. Já os países que dependiam da exploração de riquezas coloniais, as riquezas coloniais vão deixar de ser tão lucrativas entre os séculos XVII e XVIII, porque vai começar a ter muito país europeu produzindo e explorando colônias. Então,
as especiarias começam a deixar de ser produtos tão raros e, portanto, tão caros e valiosos e apreciados e lucrativos, e vão começar a entrar num declínio, numa queda de preço, enquanto o lucro industrial está expandindo e os países que se industrializam se tornam potências, o lucro mercantilista está caindo porque o preço dos produtos coloniais está caindo pela concorrência, pelo enorme fornecimento de produtos coloniais de várias origens na economia europeia e, portanto, os países que dependiam da exploração colonial estão em declínio. Ora, isso sem dúvida nenhuma vai levar a um choque de interesses entre metrópoles e colônias. Né? Porque as metrópoles mercantilistas, notadamente Portugal e Espanha, para tentar compensar essa queda na sua lucratividade, vão tentar aumentar a dose de exploração sobre suas colônias. E aí as elites coloniais e as populações coloniais sentem o peso dessa exploração, sentem o peso dessa opressão metropolitana, tanto na forma de um autoritarismo crescente, impostos crescentes, como na forma de uma exploração econômica cada vez mais escorchante, ou seja, cada vez mais debilitando as economias coloniais, extraindo riquezas das colônias para compensar a queda de lucro nas metrópoles mercantilistas. Então isso por si só vai gerar um choque de interesses entre as elites coloniais e as populações coloniais de um lado, e aí eu estou falando de populações livres, né? A gente sabe que os trabalhadores nas colônias eram em geral escravizados e eram desumanizados e, portanto, tinham o seu direito à vontade política negado, mas enfim, né? As elites coloniais e as populações coloniais estão cada vez mais descontentes com essa situação de superexploração. E, ao mesmo tempo, a grande potência industrial dos séculos XVIII e XIX, que é a Inglaterra, para poder expandir a sua economia industrial, precisava exportar cada vez mais. E para a Inglaterra conseguir exportar cada vez mais, ela precisa do quê? Mercados consumidores. Então, o que a Inglaterra vai começar a fazer? Vai começar a apoiar ideias e lutas de independência nas colônias da Espanha, nas colônias de Portugal, para que a Inglaterra pudesse ter mercado para vender diretamente seus produtos industriais e aumentar seus lucros. Então, dá uma olhada aqui. Ó. A Revolução Industrial, que faz com que os países mercantilistas entrem em crise e aumentem a exploração sobre suas colônias, causando descontentamentos nas colônias. E, ao mesmo tempo, os interesses ingleses que estavam apoiando as lutas de independência nessas colônias são um primeiro fator de enfraquecimento do domínio das metrópoles europeias, inclusive a Espanha, sobre suas colônias na América. Um segundo elemento era a difusão de uma nova ideologia, o iluminismo. Então, iluminismo e revolução industrial são aqueles dois grandes pilares que eu estava dizendo para vocês antes. Os dois grandes pilares das transformações da era das revoluções. E o que é o iluminismo? É um conjunto de ideias, é um movimento filosófico e político que vai criticar e buscar a destruição do chamado antigo regime. Então o iluminismo vai dizer assim, olha, nós não queremos mais absolutismo, queremos a liberdade de cada sociedade estabelecer seu próprio governo. Nós não queremos mais mercantilismo, a burguesia quer a liberdade econômica de fazer seus negócios sem o controle do Estado, sem o controle do governo, sem ter que obedecer às vontades do rei e às vontades da nobreza. Do ponto de vista da sociedade, enfim, da cultura, também é uma destruição do poder da nobreza e do clero, da igreja e das tradições feudais, para a ascensão da burguesia e de uma nova sociedade onde reinasse a igualdade jurídica, onde reinasse a igualdade de todos perante a lei, para que assim quem tem mais grana consiga usar o poder da grana para se tornar a camada social dominante. Porque você lembra, né? A nobreza, o rei, são considerados dominantes por nascimento. Então a ideia do iluminismo é acabar com isso para supostamente gerar uma igualdade entre todos, mas na prática permitir que a burguesia possa dominar. E aí nós vamos ter alguns movimentos políticos revolucionários usando as ideias iluministas. O primeiro desses movimentos vai ser exatamente uma luta de colônia para deixar de ser colônia, que é a independência dos Estados Unidos em 1776. E depois nós vamos ter a Revolução Francesa, também mais ou menos na mesma época, só que um pouquinho depois, que é uma revolução que usa as ideias iluministas
para buscar o fim do absolutismo, o fim do antigo regime, que é em 1789. Então, quer dizer, perceba que com a Revolução Industrial, o Iluminismo e as revoluções surgidas a partir das ideias iluministas, né, buscando essa liberdade econômica, buscando esse fim do absolutismo, nós vamos ter uma crise geral do antigo regime na Europa. Nós vamos ter um processo de transformações chamado de a Era das Revoluções. É claro que isso vai afetar as colônias. Por que isso vai afetar as colônias? Porque, mano, se a exploração colonial faz parte do mercantilismo, né? É o sistema mercantilista que faz o rei absolutista criar regras para o funcionamento da economia, controlando a burguesia, direcionando os negócios da burguesia para a exploração de colônias, para assim a burguesia lucrar, mas a maior parte do dinheiro ir para a mão do rei como imposto. Então, se o antigo regime está em crise por causa da Revolução Industrial e dos movimentos iluministas, o mercantilismo, essa ideia de uma economia planejada e controlada pelo rei para beneficiar o fortalecimento do poder do Estado absolutista, também entra em crise. Qual é a principal característica do mercantilismo? A exploração das colônias. Então a exploração das colônias também vai entrar em crise. Principalmente por causa disso aqui, ó. Pelo crescimento de um descontentamento da elite colonial. Na América Espanhola, essa elite colonial era apelidada de criollos. Era um nome pejorativo que os funcionários do governo espanhol usavam, né, para dizer que os grandes fazendeiros, grandes comerciantes e grandes mineradores da América Espanhola eram criollos, ou seja, eram os neguinhos, os moreninhos, né, como se cor de pele fosse um elemento de inferiorização. Os produtos do racismo, obviamente, mas claro, essas pessoas da elite colonial não eram negras. E por que elas eram chamadas de crioulas? Exatamente como um elemento de ofensa, para dizer que cor da pele mais escura é um elemento de ofensa. Mas eles não tinham pele escura, então. Não tinham para o nosso padrão. Para o padrão dos funcionários da coroa espanhola, como a elite colonial vivia aqui na América, sob o efeito do sol, eles tinham uma pele não negra, mas mais escura do que os espanhóis brancos vindos da América. Então tinha essa disputa entre funcionários da coroa vindos da Espanha e elite colonial vivendo na América, e eles se criavam nomes para se ofender. E os nomes que os espanhóis davam para a elite colonial era de criollos. Então, essa elite crioula, essa elite de grandes fazendeiros, grandes mineradores, grandes comerciantes vivendo na América, eles não querem mais ser colônia. Né? Cada vez mais eles se conscientizam que eles precisam de liberdade comercial para desenvolver os seus negócios e não serem controlados pela metrópole espanhola. Não suportam mais os altos impostos, não suportam mais a Espanha cada vez mais explorar as colônias para compensar suas perdas por não ser um país industrial. Então é daqui que vai surgir o ideal de independência, desse conjunto de elementos. A influência externa, que vem da era das revoluções, e a influência interna, que vem do descontentamento da elite criolha, que quer sua autonomia, que quer ter seu próprio governo, para ter poder, para governar, né, para fazer a colônia deixar de ser colônia e virar um país independente, e essa elite passar a governar esses países independentes de acordo com seus interesses. Só que mesmo assim, olha só, durante o século XVIII não vai surgir nenhum movimento de independência muito forte na América Espanhola. Porque apesar de tudo isso que está acontecendo no final do século XVIII, a mentalidade da maioria das pessoas nas colônias, não de todo mundo, cada vez mais gente está pensando com uma cabeça iluminista e querendo liberdade e o direito de autodeterminação dos povos, ou seja, que os povos coloniais possam formar seus próprios países, a elite crioula tá puta, mas ainda a maioria das pessoas se sente muito mais espanhol do que americano. Então, nesse cenário, ainda não vai ter independência da América Espanhola. Final do século XVIII, está tudo pronto, entre aspas, né? As condições estão dadas. Já há condições para ter o surgimento de fortes movimentos de luta pela independência, mas eles não surgirão ainda. Vão surgir quando? Só no século XIX, e isso tem a ver com a Revolução Francesa e Napoleão Bonaparte. Se você quiser saber mais sobre Napoleão e a Revolução Francesa, nós temos videoaula para isso também. Mas aqui, o que interessa para a gente saber? Interessa saber o seguinte. A Revolução Francesa, como eu já falei,
o maior movimento anti-absolutista, usando as ideias iluministas na Europa no final do século XVIII, que leva a burguesia francesa ao poder na França. Só que a burguesia não consegue se sustentar no poder porque tem grandes movimentos populares radicais acontecendo na Revolução Francesa. Ou seja, o povão quer usar o iluminismo não só para combater o antigo regime e não ser dominado pela nobreza. O povão quer usar o iluminismo também para ter igualdade social e liberdade democrática. E isso coloca a burguesia francesa com medo. A burguesia que lidera a Revolução Francesa tem medo da Revolução se radicalizar e se tornar uma revolução popular. Então o que eles acabam fazendo? Aceitando um golpe militar em que um general toma o poder e se torna imperador da França. Esse general é o Napoleão Bonaparte. E aí o Napoleão Bonaparte, além de ser um governo não democrático, né, autoritário, é um golpe, é uma ditadura militar. Ele vira imperador, mas o poder do Napoleão nasce de um golpe, de uma ditadura militar. O Napoleão tinha um projeto para a França. O projeto era tornar a França a maior potência da Europa. Só que tinha um problema. Qual era o problema? A maior potência da Europa naquela época era a Inglaterra por causa do seu nível de desenvolvimento industrial muito maior do que a França e qualquer outro país europeu. Então o que vai acabar acontecendo? O Napoleão, para tentar competir com a Inglaterra, ele vai desenvolver um projeto de imperialismo francês, de expansão militar da França para dominar a Europa inteira. Só que isso ainda não é suficiente. Porque a Inglaterra ainda economicamente, com a sua força industrial e a força da sua marinha comercial, a Inglaterra ainda deixa a França no chinelo. Então o que o Napoleão vai fazer? Ele vai pensar em atacar a Inglaterra e fazer guerra contra a Inglaterra. Só que não tem condições da França fazer guerra contra a Inglaterra, porque a Inglaterra é uma ilha. Ela faz parte da Europa, mas ela está fora da Europa. O continente europeu está aqui, né? E a França é uma ilha ao norte da Europa. A Inglaterra é uma ilha ao norte da Europa. Então não dá para a França invadir a Inglaterra simplesmente. O que vai acontecer? O Napoleão vai criar uma ideia chamada de bloqueio continental. O que é o bloqueio continental? Deixa eu adiantar aqui um negócio. O bloqueio continental é o seguinte. O Napoleão vai proibir qualquer país de fazer comércio com a Inglaterra. Os países que fizerem comércio com a Inglaterra vão ser invadidos pela França. Beleza. A maioria dos países europeus obedecem porque a França tinha um puta exército. Ela não conseguia invadir a Inglaterra porque a Inglaterra era uma ilha, né? A marinha inglesa era mais forte que a marinha francesa. Mas o exército francês era o mais poderoso do mundo, mais moderno do mundo, mais bem armado, mais bem treinado, enfim. Então o que acaba acontecendo? A França, não conseguindo invadir a Inglaterra, ela cria o bloqueio continental. Nenhum país europeu pode fazer comércio com a Inglaterra, vai ter que fazer comércio com a França. Senão vai ser invadido pela França. Todo mundo obedece, a Inglaterra também, a Espanha também. O único país que não obedece é Portugal. Porque Portugal dependia demais da Inglaterra nessa época. Nós vamos ver isso na videoaula que vai tratar da independência do Brasil. Aí o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que a França napoleônica, vendo Portugal não obedecer o bloqueio continental, Napoleão decide invadir Portugal. A Espanha estava obedecendo o bloqueio continental. Mas como para sair da França, chegar em Portugal, tinha que passar pela Espanha, o Napoleão decide invadir a Espanha também. Acaba aprisionando o rei da Espanha e coloca o irmão do Napoleão, José Bonaparte, como imperador, como rei da Espanha. Né? Anexando a Espanha à França. Então a Espanha passa a ter um governo francês. E é isso que vai ser o motor do início da luta de independência. Por quê? Dá uma olhada aqui. Com a invasão francesa à Espanha, lá na Espanha, as pessoas, a maioria, não aceita esse governo estrangeiro e vai se organizando num negócio chamado juntas governativas. Isso lá na Espanha, tá bom? Juntas governativas lá na Espanha era o quê? Era uma auto-organização do povo espanhol para governar a Espanha sem obedecer a Napoleão. Para resistir à invasão francesa, para não aceitar o controle napoleônico sobre a Espanha. E para resistir, para fazer o povo voluntariamente defendendo sua pátria. E eles vão ficar lá na Espanha fazendo isso. Ora, aqui na América, os crioulos e os habitantes das colônias também não querem obedecer às ordens de um governo francês invasor.
Então o que vai acontecer aqui na América? Surge, com a invasão napoleônica, uma oportunidade de liberdade para as colônias espanholas. Então vão ter algumas colônias que já vão logo declarar sua independência. Em outras colônias, como não tem, né, uma metrópole, eles não aceitam o governo francês, então é como se as colônias ficassem sem metrópole. Então o que vai acontecer? Os próprios crioulos, que são os ricos aqui da América, né, a elite colonial, os próprios criollos vão se organizar nos cabildos. O que são cabildos? Eram órgãos de governo espanhol aqui na América, né, onde os crioulos se reuniam para limitar o poder da metrópole, ou seja, para evitar que a metrópole cometesse abusos. Então esses crioulos que se reuniam nos cabildos transformam seus cabildos em juntas governativas também. O que são juntas governativas mesmo? São formas regionais auto-organizadas de governo. Ou seja, já que a França invadiu a Espanha e as colônias não reconhecem o governo francês, as colônias, a elite colonial crioula, decide se organizar para governar sua própria região, formando suas juntas governativas, que antes eram chamadas de cabildos. E vão vários anos assim. Em alguns lugares já tentando criar um país independente, em outros lugares da América Espanhola, mantendo a sua fidelidade à Espanha e se governando por conta própria para não obedecer um governo francês. Mas, em toda forma, essas colônias vão criando práticas de independência, né? de aplicar os impostos ali na sua própria região, de a elite crioula ter poder de governar a sua região, ter liberdade econômica para fazer comércio direto com a Inglaterra. E a Inglaterra precisava fazer comércio com a América, com as colônias espanholas, portuguesas e todo mundo. Por quê? Porque tinha um bloqueio continental que não deixava a Inglaterra fazer comércio lá na Europa. Então a Inglaterra estava desesperada para ter mercado consumidor e as colônias espanholas, se negando a obedecer ao governo francês, vão ser mercado consumidor de produto inglês. Então veja, as colônias aqui da América vão criando uma prática de governos e economias independentes, e a elite crioula vai criando uma prática de governar sua própria região. Você acha que essa galera aqui da América vai querer perder isso? Não vai querer perder esse poder e essa independência. Só que vai acontecer o quê? Olha lá. Em 1815, o Napoleão é derrotado lá na Europa. O Napoleão é derrubado pela Inglaterra e tal, e acaba a Era Napoleônica na Europa em 1815. Quando acaba a Era Napoleônica na Europa, o que acontece com a Espanha? O rei da Espanha, que tinha sido derrubado por Napoleão, que era o Fernando VII, volta ao trono da Espanha. E como ele era um rei absolutista, mercantilista do antigo regime, a primeira coisa que ele faz, o rei da Espanha faz, é tentar recolonizar a América Espanhola. Ou seja, tirar toda a autonomia, a independência, a liberdade econômica e o poder político da mão da elite crioula, da mão das juntas governativas na América. Então essa tentativa de recolonização faz com que aconteça o quê? Que praticamente na América Espanhola inteira, onde ainda não estava tendo guerra de independência, passe a ter guerra de independência. Então vai começar a ter uma guerra muito encarniçada de independência entre a Espanha, querendo recolonizar, reimpor o seu pacto colonial, e os povos e regiões da América tentando lutar pela sua independência. Em geral, essas lutas vão ser fracassadas. Entre 1805, que é quando começa a ter as primeiras lutas de independência, né, no Paraguai, uma coisinha ou outra em alguns lugares na Argentina, até 1817 vai fracassar. Depois de 1817, a Espanha se livra do Napoleão e volta a recolonizar a América, só que a Espanha não está em condições tão boas assim. Beleza. Então começa a ter uma guerra de independência praticamente em todos os lugares da América Espanhola. Só que ainda assim não vai ter grandes vitórias. As grandes vitórias vão começar a acontecer a partir de 1820. Então as grandes vitórias dos povos da América Espanhola lutando pela independência contra a Espanha começam a aparecer em 1820. Por que em 1820? Porque nesse ano nós temos a conjugação de 3 fatores.
Então, 3 grandes fatores vão levar ao enfraquecimento da Espanha e ao fortalecimento das guerras de independência aqui na América, dos povos da América, liderados pelos crioulos que, olha só, gente, atenção no tio, a partir desse momento das guerras de independência, a elite colonial deixa de ser chamado de criollos e eles passam a ser chamados por um outro nome, eles passam a ser chamados de caudilhos. Então aquela galera que antes era a elite colonial, de grandes mineradores, grandes fazendeiros, grandes comerciantes, a partir do momento que começa a luta de independência, eles deixam de ser chamados de crioulos, de elite colonial, eles passam a ser chamados de caudilhos. O que significa esse nome caudilho na tradição da América Espanhola? Significa os líderes políticos e militares da luta de independência dos povos e regiões da América. Então aquela galera que era mais rica e mais poderosa vai continuar sendo mais rica e mais poderosa. Só que durante a independência, como eles têm grana e têm poder, eles vão virar os líderes dos exércitos de independência que estão fazendo guerra contra quem? Contra as tropas recolonizadoras da Espanha. Tá certo? Então o primeiro elemento que a gente destaca aqui é: vão surgir alguns caudilhos muito importantes. Na América do Sul, esses caras aqui vão ser os mais famosos e os mais importantes. Você vai estudar depois que tem vários outros caudilhos regionais que vão ser importantes também. Por exemplo, nós vamos ter o Sucre lá na Bolívia, nós vamos ter o Bernardo O'Higgins lá no Chile, nós vamos ter o José Gaspar Francia no Paraguai, nós vamos ter um monte desses caras. Mas os 2 mais famosos caudilhos, os mais famosos líderes políticos e militares da independência da América Espanhola vão ser esses 2 tiozão aqui. Bolívar, Simón Bolívar, venezuelano, e José de San Martín, um argentino. Por que esses caras são tão importantes assim? Porque eles são os caras que conseguem organizar grandes exércitos unindo outros caudilhos, unindo a elite das regiões da América Espanhola com o povão e vão transformar isso em grandes exércitos de combate ao domínio espanhol, de combate às forças recolonizadoras espanholas. Então são os grandes caudilhos organizadores da luta contra a Espanha na América. Então o primeiro elemento que vai explicar como é que as colônias da América Espanhola começam a ter vitórias e conquistar suas independências definitivamente a partir de 1820, por aí, tem a ver com o surgimento e fortalecimento desses grandes caudilhos. O Bolívar, que lutava no norte da América do Sul e foi guerreando, expulsando os espanhóis, lutando em direção ao sul, e o San Martín, que vinha da Argentina do sul e foi lutando e guerreando, expulsando os espanhóis em direção ao norte. Até que essas 2 grandes forças revolucionárias e vários outros caudilhos menores, todo mundo se junta em torno da liderança de Bolívar e San Martín, e esses caras são apelidados de os Libertadores de América. Inclusive aquele campeonato de futebol mais famoso da América do Sul, a Copa ou Taça Libertadores de América, em homenagem a esses caras aí. E eu não estou zoando. Né? Aos líderes caudilhos da Guerra de Independência. Bolívar, San Martín, O'Higgins, Sucre, Francia e alguns outros. Tá bom? Beleza, esse então é o primeiro elemento. O segundo elemento que ajuda a gente a entender a independência dos povos da América começar a ser bem sucedida a partir de 1820, ou seja, os povos da América Espanhola se livrarem do domínio espanhol, é o apoio da Inglaterra. No começo das guerras de independência, a Inglaterra não estava apoiando diretamente com armas, equipamentos e dinheiro as guerras de independência dos povos da América Espanhola. Por quê? Porque ainda estava tentando desfazer as coisas que Napoleão fez e a Espanha era uma aliada da Inglaterra nesse esforço de desfazer as mudanças napoleônicas na Europa. Então, por um tempo, a Inglaterra não vai diretamente se meter nas lutas de independência. Só que depois de um tempo, o que a Inglaterra vê? A Inglaterra vê que era fundamental para a Inglaterra a independência da América Espanhola. Olha o guardinha da rua. Era fundamental a independência dos povos da América Espanhola,
para a Inglaterra ter mais mercado consumidor aqui na América, para vender seus produtos industriais e aumentar seu crescimento capitalista. Então a Inglaterra vai apertar uma grande tecla foda-se para a Espanha e vai passar a apoiar as independências da América Espanhola. Junto com a Inglaterra tem também os Estados Unidos. Os Estados Unidos vai ter uma política também de apoio às independências da América a partir do sua própria ideologia interna chamada Doutrina Monroe. O presidente dos Estados Unidos era um cara chamado James Monroe, ele criou uma doutrina, ou seja, um conjunto de regras do que o governo dos Estados Unidos deveria fazer na política externa, na relação dos Estados Unidos com os outros países do mundo. E essa doutrina Monroe era resumida na ideia de a América para os americanos. O que quer dizer isso? América para os americanos. Quer dizer que os Estados Unidos vai dar apoio a todas as lutas de independência da América Espanhola por considerar que os povos da América têm que ser livres da influência europeia. A América para os americanos, mais tarde, vai querer dizer que a América para os americanos é os Estados Unidos dominando a América inteira. Nesse momento ainda não, era os Estados Unidos ajudando as independências da América Espanhola para que não haja influência europeia no continente, para os Estados Unidos também continuar com a sua independência. Né? Que os Estados Unidos foi a primeira colônia da América a virar país independente em 1776, como eu já disse. Tá bom? Então esse é o segundo elemento, o apoio da Inglaterra e dos Estados Unidos nas lutas de independência. O terceiro elemento vai ser esse aqui, olha. Lá na Espanha, em 1820, vai acontecer uma revolução. A burguesia e o povo da Espanha vão se revoltar contra o governo absolutista do rei Fernando VII e vão ameaçar derrubá-lo do trono, vão tentar aplicar as ideias iluministas na Espanha também. E o que vai acontecer a partir de 1820? Com essa revolta interna, o rei da Espanha não vai ter tanta força para mandar tropas aqui para a América. Então isso vai ser um elemento que vai, de certa forma, enfraquecer a resistência da Espanha e facilitar a vitória da luta de independência dos povos da América. Então esses são os elementos gerais da luta de independência aqui na América Espanhola. Beleza, minha gente? Tranquilinho? Então, a partir de agora, o que nós vamos ver? O que aconteceu, então, na formação desses povos da América Espanhola se tornando países da América Espanhola. E para isso vamos dar uma olhada neste mapa. Veja só. O mapa do lado esquerdo representa a América Espanhola antes das independências. Então veja, havia algumas divisões de administração espanhola, que eram o vice-reino do Rio da Prata, o vice-reino do Peru, a capitania-geral do Chile, o vice-reino de Nova Granada, a capitania-geral da Venezuela, aqui era a América Portuguesa, que é o Brasil, né? Aqui o vice-reino da Nova Espanha, a capitania-geral de Cuba, que são as ilhas do Caribe, e a capitania-geral da Guatemala. Essas são as divisões de governo da Espanha durante o processo colonial. Só que o processo de independência, por quê? Porque surgiram muitos líderes, muitos caudilhos em cada região. O processo da independência entre 1810 e 1800 e muitos anos, né, porque aí vai variar cada região. A última região que vai conquistar a independência vai ser aqui, ó, Cuba, que vai ficar independente em 1898 só. Só que a maioria vai ser entre 1810 e 1840. Então veja, vai ter uma grande fragmentação. A América Espanhola, depois da independência, não é formado por poucas grandes unidades. Então, os vice-reinos e capitanias gerais não vão virar países, vão se fragmentar. Olha só. A capitania do Chile virou o Chile, beleza, mas a capitania do reino do Rio, o vice-reino do Rio da Prata virou Argentina, Uruguai e Paraguai. E um pedaço da Bolívia. Percebe? O vice-reino do Peru virou o outro pedaço da Bolívia e o Peru. O vice-reino de Nova Granada virou Equador, Colômbia. A capitania-geral da Venezuela virou a Venezuela e um pedaço viraram Guianas de outros países europeus que acabaram invadindo e dominando, inclusive o próprio Brasil, que invadiu terras aqui durante esse período da era napoleônica, mas isso é outro assunto. Aí, ó, a América Central vai acabar se fragmentando também em vários países. Costa Rica, Nicarágua, El Salvador, Honduras, Belize, Guatemala,
né? Aí as ilhas, Cuba, Haiti, República Dominicana. Aí o Panamá, que tá vendo, ó, fazia parte do vice-reino de Granada, no começo fazia parte da Colômbia. Acabou ficando independente em 1901 por influência dos Estados Unidos, mas isso também é um outro assunto. O México em 1821. Então houve uma enorme fragmentação dos povos e das regiões da América Espanhola em vários pequenos países. Tá beleza, minha gente? Agora, por que que isso aconteceu? Então, o que que falta a gente olhar? Falta a gente olhar duas coisas. Alguns casos particulares de independência que são importantes e merecem destaque. E também falta a gente olhar como que foi a organização dos países da América Espanhola depois da independência. Então vamos lá, alguns casos particulares das independências aqui da América. O primeiro caso particular que eu quero destacar é o Haiti. O Haiti foi, na verdade, a segunda colônia da América a conquistar sua independência em 1804. A primeira tinha sido os Estados Unidos em 1776, o segundo foi Haiti em 1804. Só que o Haiti é um caso muito especial, é um caso muito específico que merece a nossa atenção. O Haiti, dá uma olhada comigo, deixa eu fazer uma marca aqui para poder apagar. O Haiti fica numa metade desta ilha do Caribe aqui, ó. Essa ilha do Caribe aqui. Chama Ilha Hispaniola. Uma metade da Ilha Hispaniola virou República Dominicana e a outra metade virou Haiti. Essa Ilha Hispaniola foi um dos primeiros lugares que a Espanha colonizou aqui na América Central, na região das ilhas do Caribe e das Antilhas. Era uma grande área produtora de açúcar, tabaco, e era uma colônia muito rica. Só que em um determinado momento da história, o que aconteceu? A França, no meio das guerras lá da Europa, né, entre Inglaterra, França, Holanda, Espanha e tal, a França acabou invadindo a Ilha Hispaniola. E a Ilha Hispaniola acabou virando então duas colônias. Metade da Ilha Hispaniola continuou sendo a colônia espanhola, portanto colônia da Espanha, e a outra metade da Ilha Hispaniola virou o Haiti, que se tornou colônia da França. Então o que acaba acontecendo? O Haiti, quando se torna país independente, não é contra a Espanha. Não é um caso de independência da América Espanhola. É contra a França, então é a América Francesa. Só que o Haiti, o que acontece lá? Era uma economia escravista, latifundiária, plantation, exportadora de açúcar e tabaco. Assim como a Bahia no Brasil. Era mais ou menos 90% da população do Haiti ou mais era negra. Então o que acontece? O Haiti é o único caso em que a independência se faz através de uma grande revolta de escravos. Então o Haiti virou um verdadeiro fantasma para todas as regiões coloniais da América onde havia escravidão, especialmente escravidão negra. Porque em 1898 começa uma grande revolta de escravos no Haiti, porque o Haiti era colônia da França, aí teve a Revolução Francesa, no meio da Revolução Francesa teve libertação de escravos nas colônias, só que os fazendeiros do Haiti não libertaram seus escravos, aí teve treta por causa disso, aí quando volta lá um governo da burguesia que tira a libertação dos escravos e tal, enfim, os escravos fazem uma revolta. Acabam praticamente expulsando ou matando, eliminando os brancos grandes fazendeiros da ilha e fazem uma revolta gigantesca. A França tenta resistir, faz guerra. Em 1804, no meio da era napoleônica, também por causa da influência da Inglaterra, né, que dificultava a França atravessar o Oceano Atlântico e tentar manter a sua colônia, mas o Haiti fica independente. A promessa do Haiti era de uma revolução haitiana, né? A promessa que eu digo entre aspas, né? A ideia que era defendida pelos líderes da revolução haitiana, que eram todos negros, era a ideia de uma libertação baseada nas ideias iluministas, de uma libertação do povo do Haiti da sua condição de escravidão e de desumanização. De fato, acaba a escravidão no Haiti.
Mas isso não significa que a condição da população trabalhadora tenha melhorado, porque o que acaba acontecendo? Parte das lideranças da Revolução Haitiana acaba se tornando uma nova elite de grandes fazendeiros que mantém o Haiti como uma economia agroexportadora, exportadora de açúcar e de produtos tropicais agrícolas, e que mantém a população trabalhando em condições péssimas, não mais escravizada, mas em condições péssimas de vida, de salário e de condições de existência. Então acaba virando um país em que essa elite negra oprime os trabalhadores, também negros, em que há muita disputa de poder entre esses líderes revolucionários, de modo que existem muitos golpes militares e ditaduras e novas revoltas, além de um monte de tragédia natural, como furacões, tufões e terremotos. Então o Haiti é uma história muito trágica. Não é à toa que o Haiti hoje é a região mais pobre da América. Outro caso especial que merece atenção é o Paraguai. O Paraguai é a primeira colônia espanhola a conseguir confirmar sua independência. Então a vitória do Paraguai na Guerra de Independência acaba acontecendo em 1810. E aí o que tem a ver o Paraguai? O Paraguai consegue sua independência em grande parte porque é uma região muito isolada. Ou seja, meio que a Espanha cagou e andou para o Paraguai. Onde está o Paraguai? Aqui no meio da América do Sul, sem saída para o mar. Então o Paraguai nunca foi uma região, não é uma terra muito fértil, não tem saída para o mar, a não ser através dos rios que passam aqui, o rio Paraguai e o rio Paraná, que passam no Paraguai e vão desembocar aqui, ó, no Rio da Prata, que é a principal porta de saída e também de entrada do comércio do interior da América do Sul, inclusive do Paraguai, do interior do Brasil, né, das regiões do Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, da Bolívia, tudo passa aqui pelo Rio da Prata. Então, o Paraguai também dependia do Rio da Prata para ter acesso ao mar, para poder fazer importação e exportação. Então, era uma região muito isolada, muito pobre. A maioria da população nem era de origem espanhola, é de origem indígena até hoje. Além disso, não havia uma grande elite crioula, latifundiária, de agroexportadores, nem havia um sistema muito forte de escravidão negra, nada disso. Por quê? Porque o Paraguai era uma região pobre, isolada e de pouco interesse. Então a Espanha meio que cagou, deixou o Paraguai lá, porque achava que, né, os espanhóis achavam que se vencessem a luta de independência contra a Argentina e contra o Uruguai, na verdade o Uruguai é um caso à parte também, mas contra a Argentina e Uruguai, o Paraguai ia ficar tão isolado lá no meio que a Espanha ia recuperar o Paraguai. Então a vitória do Paraguai, que começa a sua luta de independência junto com o México, como os dois primeiros países a iniciarem guerras mesmo de independência em 1810, o Paraguai vai conquistar sua independência em 1811, através da liderança de um caudilho chamado José Gaspar Francia. Só que se de um lado o Paraguai é uma região isolada e sem grandes riquezas, nem grande desenvolvimento econômico colonial, né, da agroexportação, é uma região em que o Francia, o caudilho que liderou a guerra, ele vai virar um ditador, vai ficar com o poder todo nas mãos dele, na República do Paraguai, e ele vai pôr em prática um projeto que não vai acontecer em nenhum outro lugar da América, que é um projeto de transformar o Paraguai num país mais moderno. Porque o Paraguai não tinha agroexportação mesmo, a maior parte das terras paraguaias eram terras devolutas, ou seja, terras que pertenciam, eram públicas, não tinha dono, porque não tinha interesse para ninguém. Poucas cidades importantes. Uma elite de grandes fazendeiros que nem era tão forte assim. Então, e também não tinha dívida externa, porque ninguém estava preocupado com o Paraguai. Então o que acontece? O Paraguai nasce sem dívida externa, porque não recebeu nem apoio da Inglaterra e nem muita resistência da Espanha. E começa um projeto, um processo de desenvolvimento baseado na reforma agrária. Então eles vão criar lá no Paraguai, os vários governos vão passar pelo poder. O França foi o primeiro, mas os presidentes da República que vêm depois, entre 1810 e 1811 e 1865, os governantes do Paraguai, tendo os dois mais famosos, o primeiro, que é o França, e o último dessa sequência, que é o Solano Lopes,
esses caras vão investir na divisão de terras para as famílias de trabalhadores agrícolas terem terra, desenvolver o mercado interno e no investimento industrial. Então não é que o Paraguai vai virar uma potência industrial, mas o Paraguai vai ser o único país da América Latina, incluindo o Brasil e toda a América Espanhola, que vai ter um projeto de desenvolvimento industrial, um projeto de crescimento econômico sem dependência da Inglaterra. Um projeto de expansão industrial que chega a ter até produção de armas e equipamentos militares e ferrovias paraguaias, feitas no Paraguai. Vai desenvolver também uma economia que não depende do mercado externo, não depende da Inglaterra, não depende da Europa e tenta se desenvolver voltada, tenta se modernizar voltada para o desenvolvimento da sua própria população. Então também é um caso muito específico, muito particular, o Paraguai. E o último caso particular que eu quero destacar é o México. O México é a coisa mais bizarra do mundo. O que acontece no México é o seguinte: o México era meio que dividido social e economicamente. Havia regiões do México que eram controladas por caudilhos, né, por grandes fazendeiros, que eram mais ou menos que nem os grandes fazendeiros aqui do Brasil, né, exploradores de mão de obra. Lá no México não era escravidão negra, era mão de obra indígena. Esses caudilhos eram também os antigos crioulos, né, que viviam da exportação de produtos agrícolas para a Europa e depois para os Estados Unidos. Mas tinha regiões do México que eram regiões de mineração. E nessas regiões de mineração, as terras pertenciam às próprias comunidades indígenas. Eram os próprios povos indígenas que controlavam suas terras. E aí o que acontece? A primeira luta de independência do México, que começa em 1810, junto com o Paraguai, as duas primeiras regiões da América Espanhola a lutar pela independência, é uma revolta popular indígena, que queria não só o México como país independente, mas queria a reforma agrária e o controle das terras na mão da população trabalhadora camponesa de origem indígena. E é uma revolta incontrolável. Para controlar um pouco essa revolta, acaba rolando até mesmo um certo acordo entre o governo espanhol e alguns outros caudilhos mexicanos que acabam aceitando que o México seja o único país da América Espanhola que depois da independência se torne uma monarquia por um tempo. Curioso. Um caudilho chamado Iturbide acaba tomando o poder com o título de Imperador Agustín I, Imperador do México. Mas ele fica 2, 3 anos só no poder e é derrubado. Por quê? Porque o México é meio que isso, uma sociedade dividida entre, de um lado, grandes fazendeiros caudilhos, de outro lado, população camponesa e indígena lutando pelos seus direitos coletivos da terra. E em 1821, quando o México fica independente, é meio que numa aliança do líder do movimento popular com os líderes caudilhos para tentar acalmar o México e formar um país independente como uma república separada da Espanha. Só que esse acordo, entre aspas, não dura muito tempo, porque a população mexicana continua sendo uma população altamente agitada e a primeira revolução de massas, a primeira revolução popular mesmo do mundo do século XX, a mais famosa é a Revolução Russa de 1917. Mas a primeira que vai acontecer vai ser no México em 1910. Então veja, o México é uma história altamente agitada de revoltas populares, lutas revolucionárias da população indígena por reforma agrária, por acesso à terra, por democracia e por direitos. Então é também um caso que merece um destaquezinho particular. Tá bom? Agora, para terminar, o que falta? Falta a gente falar de o que aconteceu para organizar os países da América Espanhola depois da independência. Veja bem, a gente tinha uma tendência. Qual era a tendência? A tendência era que depois da independência, as regiões da América Espanhola se fragmentassem. Por que a tendência era a fragmentação? Por vários fatores. O primeiro fator era que nunca teve exatamente uma união, né, dessa América Espanhola. Ela sempre foi dividida em regiões bastante diferentes entre si, os vice-reinos e capitanias gerais. Além disso, dentro de cada vice-reino também tinha diferenças que tinham a ver com os caudilhos regionais. Cada caudilho que foi líder político e militar da luta de independência em cada região queria que se formassem países pequenos. Por que países pequenos?
para que esse caudilho tivesse mais força para governar a sua região. Terceiro, a Inglaterra e os Estados Unidos, que queriam dominar economicamente a América Espanhola depois da independência, também queriam a formação de pequenos países, porque quanto maiores fossem os países da América Espanhola, mais difícil para a Inglaterra e para os Estados Unidos dominarem e explorarem suas riquezas. Então, a gente tem um cenário em que nós temos três grandes forças históricas que impedem a unificação da América Espanhola como um único país ou como blocos de grandes países. Primeiro, a própria história, que já era de fragmentação, né? Diferentes dialetos e línguas, diferentes costumes, diferentes bases econômicas, diferentes tipos de sociedade. Em alguns lugares eram sociedades que vinham do sistema de plantation, de muita escravidão negra. Em outros lugares vinham da exploração de população indígena. Aí também era uma composição social menos baseada na escravidão e mais baseada na exploração da população indígena. Então, etnicamente, era uma população negra muito pequena e uma população indígena muito grande. Então, quer dizer, essas diferenças todas já por si só puxavam para não formar um conjunto de grandes países na América Espanhola. Segundo, os crioulos, que queriam países menores, independentes, para que esses crioulos tivessem poder na sua região. Então, veja, faz de conta que eu sou um crioulo. Desculpa, eu sou um caudilho, né, crioulo. Eu sou um caudilho. Sou um caudilho aqui desta região onde a gente vive, que é Leme. Aí, o que acontece? Se o país onde eu sou caudilho, onde eu sou um pequeno líder, papapá, militar e político da luta de independência, tinha os grandes líderes como Bolívar e San Martín, mas eu sou um caudilho pequenininho de uma região. Eu sou um caudilho regional. Em que situação eu sou mais poderoso? Se o meu país for o Brasil inteiro e eu sou um pequeno caudilho do interior de São Paulo, eu vou ter grande influência sobre o governo do país? Dificilmente. Agora, se o meu país for tipo só o estado de São Paulo e eu sou um caudilho do interior de São Paulo, eu vou ter mais influência sobre o governo do país do que teria se fosse o Brasil inteiro? Se for só São Paulo? Sem dúvida nenhuma. Percebe? Então os caudilhos também queriam a fragmentação e a Inglaterra e os Estados Unidos queriam a fragmentação da América pelos seus interesses econômicos, para dominar economicamente os novos países recém-nascidos no continente. Só que havia também algumas forças querendo a unificação. Por exemplo, o Simão Bolívar, aquele grande caudilho que acabou sendo o líder supremo da independência, era o Bolívar e o San Martín, mas o San Martín acaba desistindo, porque ele era a favor de formar monarquias, e o Bolívar era a favor de formar república, depois da independência. Então o Bolívar acaba tendo mais influência, o San Martín deixa a liderança na mão do Bolívar. E o Bolívar defendia a ideia de unificação hispano-americana. Ele inclusive tinha uma frase famosa que ele dizia assim para os outros caudilhos: univos ou caos vos devorará, ou seja, ou todos os povos e regiões da América Espanhola se unem depois da independência para formar grandes países ou para formar uma federação de países, né? Ou seja, países separados, mas com um governo unificado para ter uma industrialização, desenvolvimento econômico, um exército, uma força tecnológica militar grande, unida, para a América Espanhola virar uma espécie de Estados Unidos da América Espanhola, vamos dizer assim, para não ser dominada pela Europa, nem pelos Estados Unidos, nem pela Inglaterra e tal. O Bolívar dizia que tinha que unir e formar um bloco de país, o bloco de países unidos da América Espanhola. Essa proposta do Bolívar ele tentou levar para frente. Ele convocou os outros caudilhos e líderes políticos da América Espanhola para fazer uma grande reunião lá no Panamá, na cidade do Panamá, que foi chamada de Congresso do Panamá. Nessa região, o Bolívar apresentou sua proposta, né, de uma unificação hispano-americana, que ele chamava de Pátria Grande. Formar a Pátria Grande da América Espanhola. Que não seria um único país gigantão, mas seriam países independentes que se uniriam para formar um governo unificado em alguns temas, como desenvolvimento industrial, desenvolvimento militar e essas coisas. Só que a proposta do Bolívar acabou fracassando, ele não conseguiu, né? Ele dizia, olha, ou a gente se une, ou vai ficar, a história da América Latina vai ficar girando em torno de influência estrangeira,
guerras internas e ditaduras de caudilhos tentando um destruir o outro pelo poder. E ele tinha razão. De fato, a sua proposta de união hispano-americana não deu certo. Se formaram aqueles pequenos países que a gente viu no mapa, né? Vários e vários e vários pequenos países na América do Sul, América Central e no México. E a realidade é que quem realmente venceu essa história foram os caudilhos, que conseguiram ter a sua influência, o seu poder dentro das suas regiões, e os interesses da Inglaterra e dos Estados Unidos, de terem países pequenos e frágeis na América Espanhola, para a Inglaterra, na América do Sul, os Estados Unidos na América Central e no México, conseguirem dominar economicamente e impedir o desenvolvimento autônomo, livre e o empoderamento desses povos e países recém-nascidos na América Espanhola. Beleza, pessoal? Essa então é a nossa discussão sobre a América Espanhola. Eu espero, apesar de toda a correria e apesar de ser uma aula longa e cansativa, eu espero ter sido clara e ter ajudado vocês a entender melhor esse tema. Se não fui claro e se não ajudei vocês a entender o tema, vocês sabem onde me encontrar nas redes sociais, pelo WhatsApp. Estamos sempre juntos. É nóis.